Número 33. Como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indótos inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. 2 Pedro 13:16. Neste versículo se deve focar nos pontos difíceis de entender, o que significa que a palavra não é o que imaginamos, como as cartas de Paulo e o livro de Atos, e toda escritura. Lembra que Cristo falou que confundiria os sábios, e seria uma pedra de tropeço para os construtores de templo, os maçons, palavra que significa pedreiros, os quais rejeitaram a pedra angular, que era Cristo. Note que o dinheiro do dízimo vai para os maçons, que governam o mundo e constroem templos. Tudo o que Cristo falava era no sentido espiritual, e comparando as coisas da terra com as do céu, como quando ele diz que digno é o trabalhador do seu salário. Não é salário como de uma empresa do mundo, mas um copo d'água, um prato de comida, um lugar para dormir, porque como a arca era ambulante nas guerras, o ambulante pregador de rua só pode aceitar o que cabe no corpo, como o boi que debulha, que não tem bolsa, celeiros, nem banco para depositar dinheiro. Nesta mesma visão está as palavras de Paulo quando ele fala que recebia salário das igrejas, que era apenas uma ajuda para quem não podia trabalhar, porque ele estava preso, nem era aposentado. Caso fosse salário, como de uma empresa, ele estaria tropeçando na pedra, e se condenando com suas próprias palavras, porque Cristo disse que quem recebe salário em dinheiro não é pastor, em João 10. Assim também é o termo viver do Evangelho. Não é fazer do Evangelho um emprego para sustentar o corpo, mas fazer a obra de graça, pela fé, ou seja, não fazer nada por dinheiro. O sumo sacerdote, no tabernáculo alegórico, comia o pão, assim como nós, nas ruas, nas regiões celestiais, comemos o pão dessa palavra, que não tem nada a ver com dinheiro, o qual é representado por corpo morto, lepra, e toda a imundícia da lei de rituais de Moisés de lavagem do corpo, que é corrupção eterna. Quando Cristo fala para bater, que vai se abrir, não é conquistas terrenas, mas o entendimento do enigma, pela meditação constante, que dá a vida eterna. E para fechar, indouto é quem não fez doutorado em Cristo, e inconstante é quem para de pensar no enigma, pensando que já sabe tudo. Então fazer doutorado em Cristo e meditar constantemente é uma coisa só, é entender corretamente todo versículo e capítulo, que é um ponto difícil de entender, que é uma pedra de tropeço na interpretação. Se o pensador, meditador, olhar mais em volta do livro, ou carta, vai ver que não se encaixa com aquela interpretação equivocada, a qual está fora do contexto. Como de exemplo temos a primeira carta a Timóteo, porque quem fala do episcopado, logo em seguida fala dos que querem ficar ricos com a palavra, caindo no laço da interpretação equivocada, com aquele tradicional versículo que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O bispo da aliança no sangue de Cristo é apenas um pregador de rua, não somente bispo, mas rei e sacerdote eterno. Se é eterno, não é deste mundo para se sustentar com a palavra, fazendo da palavra um emprego dos filhos dos homens. O dinheiro contamina o evangelho, porque traz más suspeitas na ocultação peculiar que ele proporciona. Se não quer fazer a obra de Deus fora do dinheiro, é porque não nasceu de novo para ter a prova da vida eterna nesta obra, como salário. O dinheiro pode até mover tudo nesta terra, mas não move anjos, homens transformados, capazes de despertar as almas para a prova da vida eterna depois da morte. A pregação do evangelho se baseando no dinheiro não tem poder para converter pela prova da vida eterna, porque o evangelho do mamon não se encaixa nas figuras que provam a racionalidade cerebral serem coisas de Deus. Esse evangelho famoso do mundo é a operação do er de que Paulo fala, baseado em experiências extrafísicas, possibilitadas pelos poderes dos anjos caídos, confundidos com os dons do Espírito Santo. A pessoa tem visões, revelações, mas não tem discernimento nenhum da palavra revelada, não tem um terreno firme para pisar, porque não conhece a pureza das Escrituras. Pensa que o evangelho é um divertimento, uma clube social, um meio de tirar onda, de se exibir ao público. A igreja meretriz não atrai com a interpretação correta da palavra, mas com a aparência, riqueza e vitória sobre os outros. Cantar num coral de igreja é cantar no reino da besta, mas pregar a palavra corretamente aos transeuntes é cantar o louvor eterno. Enquanto se amostra num palco de criatura os mesmos conhecidos,
O semeador da palavra está pregando corretamente aos desconhecidos nas vias criadas por Deus, fora do sistema religioso inventado pela criatura, fora da interpretação tendenciosa de racional. Enquanto o semeador soma e multiplica no meio dos novos desconhecidos, eles diminuem e causam divisão no meio dos mesmos velhos conhecidos. Espiritualmente estão calados quanto ao anúncio de Jesus Cristo, e fazendo vergonha, confundida com honra, tendo orgulho de falar da sua igreja, mas se conhecesse Cristo, teriam uma maior vergonha. Muitos de fora enxergam o que eles de dentro não enxergam, por isso Cristo disse que não vem a trave do seu olho, por causa do cisco no olho dos outros. Não se iluda, o reino de Cristo consiste somente em entender as Escrituras e anunciar fora de instituição, em todos os lugares possíveis, tudo fora do dinheiro. Aí está a prova de que alguém nasceu de novo e conhece Cristo. Ajuntamento de corpos físicos, por meio de religião institucionalizada, é tipificado pela estratégia de Balaão de enfraquecer o povo de Deus, através de fornicação com as mulheres estrangeiras. Mulheres estrangeiras também representam, nas Escrituras, as falsas religiões inventadas por incorporação de demônios, baseadas no materialismo e arrecadação, construindo esse mundo material, participante da política e economia, agradando aos investidores da terra, que nunca vão investir no céu, como esta palavra. Não pense que as instituições religiosas atuais são iguais à instituição da palavra, nem que o Novo Testamento apoie as denominações de hoje. Preste mais atenção nas Escrituras, e menos nas criaturas, que você vai despertar. O propósito de Deus é se espalhar pelas ruas para anunciar Cristo, e não se aglomerar nos templos para anunciar o mercenário pastor, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Ele é tão exibido que ninguém tem espaço para fazer sucesso com ele, nem mandar ou alertar ele. Se todos os rituais da velha aliança representam pregar a palavra de Deus corretamente, em todo tempo e lugar, então não tem mais arrecadação ou construção de nada material, porque a realidade chegou, e suas sombras foram embora com a luz. Qualquer arrecadação para construir algo hoje é fazer um bezerro de ouro para voltar para o Egito deste mundo material corruptível, é voltar para debaixo da mão de Faraó, que são os espíritos caídos, é voltar a fazer as pirâmides do Egito, ou os bancos para os donos do mundo guardarem sua herança. Em resumo, a religião da salvação não tem arrecadação, rituais, instituição, tradição, cultura, raça, sexo, hierarquia, nada ligado a este mundo ou ao governo. É apenas pregar a palavra corretamente em todo tempo e lugar. Contra isso não há lei. Esse sistema religioso materialista já provou que não minimiza a maldição do mundo, fazendo as pessoas serem mais materialistas, possessivas e concorrentes. Imagina se os líderes religiosos fossem para as ruas pregarem a palavra pura. Acredito que melhoraria muito a situação na Terra. E, ainda mais, se todos que são enganados nas religiões pregassem a palavra corretamente, acho que Jesus já teria voltado, e a morte eliminada. Não matar, não roubar, não fornicar, não participar de orgias, não brigar, não ficar sem trabalhar, e todos os maus procedimentos, que geralmente os religiosos não fazem, não são justiça para Deus, são trapos de imundícia, não são suficientes para eliminar a maldição, pois só uma coisa é necessária: entender a palavra para ter a prova, e a anunciar de graça, em todo tempo e lugar, que é crer, se converter, confessar. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Mateus 5:20. Quando Paulo afirma em 2 Coríntios 2:17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele não está falando da nossa vida antes de se tornar um religioso, mas ele está falando que a velha aliança era baseada nas coisas do mundo, para representar esta palavra do Evangelho, por meio de rituais religiosos. Mas em Cristo, no Novo Testamento, depois da ressurreição, é somente a palavra entendida, provada e anunciada. Só isto basta. O restante do mundo é insuficiente e desnecessário, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. A letra são as palavras claras como na lei humana, mas o Espírito são as figuras decifradas pelo Espírito de Deus, como uma lei eterna de parábolas.
Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 13:18. Todos com o rosto descoberto são todos sem o véu da cegueira do significado espiritual dos rituais, da velha aliança. Todos sem seguirem Moisés, para fazer rituais ou construções, mas seguirem a Cristo, para fazer o que os rituais representavam. O espelho que reflete a nossa mente racional, que decifra as figuras, e mostra a face de Deus, pela prova da linguagem figurada. A glória do Senhor é a linguagem figurada que prova o reino eterno e invisível. Sermos transformados de glória em glória a sermos despertados de interpretação a interpretação, de divulgação a divulgação, com toda a experiência do evangelismo de rua, que lida com todo tipo de gente, religião e situação. Pela revelação do Espírito de Cristo nos tornamos mais parecidos com Ele, falando como Ele e agindo, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. 1 Timóteo 2:12. Quem fala esse versículo acima não parece que é o mesmo que falou este abaixo, porque é uma contradição tremenda. Em Cristo não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 13:28. Só não há contradição nesses dois versículos se interpretarmos que a mulher seja a prostituta da igreja apoiada no governo. Isso inclui todos os líderes religiosos. Espiritualmente esses líderes oportunistas não têm boca para falar, estão em silêncio, porque não falam estas verdades destes escritos. Imagina se interpretarmos que Paulo falou isso no sentido literal de mulher carnal. Quantas mulheres ficariam sem pregar, porque as mulheres são a maioria, e isso é o desejo de Satanás, arrastar mais da metade dos possíveis pregadores de rua. Lembrando que a igreja é nas ruas do mundo, não em uma instituição religiosa, porque lá todos estão calados quanto a este único ensino que salva: homem, mulher, pastor, pastora. Portanto, o homem ou a mulher ensinar ou ficar calada numa instituição vai dar na mesma, tudo inútil e desnecessário para a vida depois da morte. Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão, por causa dos anjos. 1 Coríntios 11:10. A mulher é o falso pastor, ou instituição religiosa do governo. Os anjos são os pregadores de rua. O véu é a cegueira e ocultação da velha aliança. O véu da cabeça representa o véu da separação do santo dos santos. Isso significa que o véu que cobre o rosto da mulher e o véu que cobre a arca da aliança não são coisas diferentes, mas se tratam da mesma coisa, algo que cobre a glória de Deus, por não interpretar corretamente a palavra. Isso significa que a mulher com cabelo comprido representa a velha aliança com o véu de cima a baixo como parede de separação, mas o homem com cabelo curto representa o Evangelho de Cristo que mostra tudo, como propósito desta palavra de interpretar tudo que está oculto nas figuras da palavra, rasgando o véu, ou cortando o cabelo, o véu que a mulher traz na cabeça, como sinal de submissão, por causa dos anjos, é o Evangelho materializado, baseado no Velho Testamento do véu de separação, que faz a igreja mercenária perder no debate, se submeter, diante da palavra de Cristo, fora do mamon, com a qual os pregadores, anjos de rua, debatem com argumentos irrefutáveis. Então, a igreja institucional deve ocultar a sua cabeça, que é o dinheiro do dízimo, mamon, como sinal de submissão no debate da palavra, por causa dos pregadores de rua, homens transformados em anjos. A submissão ao que não é respeito, mas derrota no bom combate do debate da palavra, porque só existe o bem e o mal, a luz e a treva, a verdade e a mentira. A mulher orar com a cabeça coberta era um mau costume da época, um mau uso da lei, fora do uso legítimo, que é por figuras, e não literal, mas foi escrito para servir de parábola. A mulher que ora com a cabeça coberta é a falsa religião que prega baseada no véu da velha aliança. A sua cabeça coberta é, também, a sua riqueza encoberta com a doutrina da prosperidade, santificando o que Deus abominou. E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel desvanecia, mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto, permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo,
Convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. 2 Coríntios 13 a 16. O problema é que os falsos profetas, por causa do seu amor ao dinheiro, querem transformar um mau uso e costume da época, numa lei eterna, como se passasse pelo crivo das palavras de Cristo, que disse que não há nada oculto que não possa ser revelado. Essa é mais uma linha ou camada de interpretação. Tudo isso foi elaborado pelo Espírito de Jesus Cristo, na criação da lei eterna, para testar o nosso racional e interpretação, se iríamos compreender a mente de Deus, dando ouvido à sua voz no nosso interior, com a mente de Cristo da palavra. O tempo dos gentios começou mesmo depois da destruição do templo, mas entre a ressurreição de Cristo e a destruição do templo, houve um período de intercessão, entre o Velho e o Novo Testamento, no qual aconteceram muitas coisas para figuras, permitidas por Deus, mas que não servem para nós hoje, porque Deus faz novas todas as coisas. Não se podia comer uma porção de maná de um dia para o outro, pois se tornava estragado. Igualmente as coisas de um tempo não servem para o outro tempo. Veja algumas coisas inúteis e desnecessárias para a vida eterna, que os primeiros cristãos fizeram pela permissão de Deus, para servir de parábolas, mas que não são para hoje, do nosso tempo, porque não fazem parte da única coisa necessária a se fazer para a vida eterna, que é o ministério da palavra de provar a vida eterna, pela interpretação correta das figuras, tipos e antítipos. Ajuntar tudo de material para colocar nos pés dos apóstolos, para que eles dividissem justamente entre todos, o que causou uma confusão danada, porque coisas materiais não se dividem justamente por muito tempo. Mergulhar as pessoas em água, apesar de que Paulo, reconhecendo a confusão que isso dava, chegou a afirmar que Deus não chamou ele para batizar, mas para evangelizar. Se reunir fisicamente para cear a moda festa da Páscoa dos hebreus, que na verdade era uma comilança desordenada, que só causava escândalo aos que observavam de fora, sujando o nome de Cristo, sufocar a pregação das mulheres, colocando o véu em suas cabeças, buscar fazer grandes reuniões físicas para se exibir, como deuses buscando as criaturas para serem adorados. A desordem e a confusão era tanta, todo mundo querendo aparecer ao mesmo tempo, que precisou se escrever algo para minimizar a bagunça, abafando o caso, mas o necessário é se espalhar pelas ruas, para se chegar aos de fora, até os confins do mundo, pelas ruas, fora de organizações humanas, mas para isso tem que se entender a organização de Deus nas Escrituras, excluir e envergonhar as pessoas em suas reuniões, ficando até sem falar com as pessoas, como criança de mal com a outra. Isso é questão dos anjos no livro da vida. Por causa dessas e outras coisas, que não foram captadas na peneira grossa, foram lançadas as bases para a máfia religiosa que se alastrou por todos os séculos. Até hoje, a prostituta é sobre a besta. Mas uma coisa só é necessária, entende e anuncia de graça. Parece duas coisas, mas é uma só, porque quem entende, tem prova do além, e anuncia. O entendimento é tudo, representado pelo batismo, ceia, morte do animal em sacrifício, etc. Tudo é um, Cristo Jesus. Deus precisava completar as figuras, para deixar como lei eterna, por isso permitiu esse período de intercessão, porque a linguagem da lei eterna é de sonhos, figuras e parábolas, por isso também Cristo falava em parábolas, para que só os interessados e dignos possam entender. A linguagem parabólica é um recurso de comunicação que possibilita comunicar todas as coisas em uma. Estando a lei de parábolas completa com a destruição do templo, em 70, não se precisou mais de parábolas, alegorias ou rituais, mas somente o que eles representam, que é pregar corretamente a palavra nas ruas, fora do dinheiro. A destruição do templo confirma o entendimento da cruz de Cristo, do véu rasgado de alto a baixo, de que instituição religiosa se tornou pecado, como tudo material deste mundo, que pertence ao tentador de Cristo no deserto. Ao invés deles se espalharem para pregar pelo mundo todo, começaram a se juntar em sombras para fazerem fofocas e coisas inúteis, que aprendem e nunca entendem. Uma coisa relâmpago, se torna uma eternidade. O resultado disso é o que vemos hoje, uma multidão perdida pensando que já está salva. Buscar entender as Escrituras sagradas e alertar os outros é buscar a Deus. Mas buscar instituição religiosa para arrecadar e construir esse mundo material é buscar as criaturas. Falar corretamente da doutrina de Cristo é ficar cheio de inimigos e sozinho,
mas concordar com os grupos para ser aceito é se enganar que é feliz e amado. É melhor só com Deus do que unido com o diabo. Por isso a ordem é anunciar sozinho. Os escolhidos que sigam ao sumo pastor, e o reconheça. O solitário de alma está cheio de amigos, mas interiormente só, ou unido com Cristo, anda só, mas se regozija na comunhão eterna do conhecimento da palavra. Quem tem o Espírito de Deus não vai se contentar em ficar em quatro paredes, cantando musiquinha e batendo palmas, sentado, ouvindo baboseira, as mesmas coisas de sempre, mas está preocupado em anunciar aos que ainda não ouviram o evangelho oculto nas Escrituras, que poucos conhecem, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Os dons espirituais, como cargos na igreja, não são para ficar em quatro paredes, mas são para anunciar a verdade. E quem não tem esse dom de evangelizar, não nasceu de novo da prova das figuras da palavra, porque todos são pregadores de rua, homem, mulher, criança, velho. A falsa pregação dá a sensação de que estamos juntos com Deus, mas a verdadeira pregação nos faz sentir o quanto longe de Deus estamos. Ainda bem que Deus é misericordioso. Se alguém na hora da morte reconhecer esse Jesus fora do dinheiro, será salvo só em dizer, eu quero. Mas se essa pessoa não tiver sorte, e lhe for apresentado Jesus conhecido mundialmente, das instituições religiosas, continuará no engano da falta de conhecimento, e não alcançará a salvação. Tudo que alguém perde por causa da palavra de Cristo, seja amigo, ente querido, ou coisas, na verdade, não perdeu, mas ganhou, porque aquilo era uma maldição confundida com benção, cobra com ovelha. Quem tem Jesus no coração não fica com raiva de ninguém, nem deixa de falar com a pessoa, nem a abandona, mesmo que ela não concorde com Jesus fora do dinheiro, até zombando dele, porque a salvação é individual. Cada um tem a sua escolha e desejos sobre a vida. Apenas devemos respeitar. Se ela não quer ouvir o Jesus fora do dinheiro, não vamos falar mais. Se isso é a coisa que você mais gosta de falar, claro que essa pessoa não vai ser teu parceiro, teu irmão eterno. E você que conhece Jesus sabe disso. Um dia haverá uma separação, que já existe, e muitos estão do outro lado. Se você está fora das instituições religiosas, e alguém disse que você não vai ser salvo, não se preocupe, mas levante as mãos para os seus e agradeça a Deus por não estar sendo enganado por uma religião terrena, pois você está mais perto de Deus do que quem está nessas religiões dos anjos caídos, os sozinhos do mundo, mas unidos pela palavra, que serão salvos, já os unidos do mundo, mas sozinhos pela palavra, que serão enganados, e no final surpreendidos. Alguém pode dizer que este Jesus fora do dinheiro é invenção da mente humana, mas não é. É criação de Deus, está oculto na palavra revelada, para quem se interessar pela vida eterna, ver com seus próprios olhos. Arrecadar dinheiro para comprar um terreno e construir um templo e dizer que aquilo ali é casa de Deus, lugar de adoração, é um grande erro abominável por Deus. Isso é representado pelo bezerro de ouro no deserto, e pelos 2 bezerros em Betel e em Dan, na terra de Israel, e por todos os altares de deuses das nações, destruídos por Josué. Instituições pecaminosas das Escrituras, representadas pela prostituta sobre a besta no Apocalipse, a única instituição que Deus permitiu na terra, para figuras representativas, foi o reino sacerdotal de Israel, mas depois de Cristo o reino é eterno e celestial. Veja que o anjo caído, pela vontade de ser adorado no lugar de Deus, mostrou todos os reinos do mundo para Cristo e disse que foi-lhe dado para sua glória. Ele gosta de ostentar seu trono, as altas montanhas, o pináculo do templo, e o seu alimento, e oferecer tudo isso aos tolos. Construir um templo com mãos humanas para adorar a Deus, só se Deus for o anjo caído. Cristo disse para não ajuntar na terra, mas no céu. Ajuntar no céu é construir as moradas que Deus preparou para nós, pregando esta palavra pelas ruas, o lugar escolhido de Deus para adoração. Veja que a sabedoria de Salomão. Jesus disse para ele que ela clama pelas ruas. Portanto, o sábio não vai pregar num templo religioso, porque neste é onde estão os ídolos, de pedra e de carne, os sanguinários espirituais, de comunhão com a bolsa. A sabedoria clama, adora somente a Deus. Cada neurônio despertado da cabeça dos ouvintes é um tijolo colocado no templo eterno no céu, mas cada tijolo de arrecadação de dinheiro para construir esse mundo é abominável para o fogo. Toda adoração a Satanás vai para o homem também,
que ostenta sua religião, o seu templo, o seu número de seguidores, os seus amantes, a sua riqueza arrecadada, os seus monumentos construídos. Isso é o fermento dos fariseus, o qual Cristo nos precaveu, que incha esse mundo até explodir. Já o Filho de Deus ostenta essa palavra, sozinho pelas ruas, se reunindo gratuitamente, principalmente em espírito, no conhecimento. Temos infinitamente mais irmãos com Cristo do que quando éramos enganados nas falsas religiões, ou na popularidade do mundo, porque Deus faz novas todas as coisas. Ele é infinito, só não vê quem é cego da palavra de Deus, atraído pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa também esses altares de Baal de hoje, todas as instituições religiosas da terra. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Lucas 18:29-30. A prova que alguém não conhece as Escrituras, Jesus, é que ela vive num partido, porque as religiões são partidos do mundo, que fortalecem o reino de Satã. O conhecimento elimina as divergências, e as disputas por espaço físico deste mundo. Isso também não significa que quem não tem religião está certo, que a religião é Cristo. É entender as Escrituras e alertar de graça, em todo tempo e lugar, fora do dinheiro religioso. Só existem dois partidos, o bem e o mal. Então analisa bem as Escrituras, e veja de que lado você está. Tudo engana. O que os nossos olhos veem, não é suficiente para mostrar o que está por trás. Quem conhece a palavra tem a prova e não é enganado pelos espíritos. O enganado adora Satanás pensando estar adorando a Deus, a Jesus, mas isso não é desculpa, porque se engana quem quer. Provavelmente ele já se recusou muitas vezes de meditar nessas palavras, por causa do seu amor ao mundo. Sobre isso Jesus comenta: cuidado para que sua luz não seja treva. E quão profunda é essa treva? Antes Satanás e seus demônios no lago de fogo, do que Jesus Cristo e os seus anjos no lago de fogo. Isso é uma questão de guerra. O reino que não destrói os seus inimigos não pode subsistir. Cada criatura racional é testada pelo que ela compreende das Escrituras Sagradas. Esse teste tem o propósito de constatar quem está do lado de Deus, e quem não está. Todo ser racional é testado pelo que ele interpreta das figuras da palavra. Se a sua interpretação for boa, ele terá prova de tudo e amará a Deus. Mas se a sua interpretação for má, ele não terá certeza de nada, e concluirá que Deus não existe, ou que deva ser mal, muito mal. Existem ainda aqueles que, por não levarem a sério, não meditarem direito, acabam interpretando errado e amando Deus errado. Deus é espírito, ou seja, invisível e eterno, igualmente a nossa alma oculta. Somos eternos, mas o nosso destino é escolhido aqui. Não tem outra solução. Quem está do lado de Deus sempre fala dele e reconhece que tudo é por causa dele, mas fala da maneira correta, porque a porta é estreita, é muito difícil de encontrar, a qual muitos procuram e não a encontram, ou seja, pregam um Deus religioso que não é o verdadeiro. Ei, psiu, desencana dessa lavagem cerebral diabólica, desde a subida de Cristo, de que igreja precisa de instituição religiosa. A salvação é só pregar corretamente em todo tempo e lugar, fora do comércio. Jesus, sabendo que depois de sua partida as trevas do mundo institucional dominariam, disse-lhes então Jesus: ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João 12:35. Terminou aqui, por enquanto, mas essa palavra nunca termina. Sempre a temos em todo tempo e lugar, pelos anjos. Que bom que ouviu, os anjos se alegram. Fica com essa palavra. 49. Jesus disse: felizes aqueles sozinhos e escolhidos, pois encontrarão o reino. Vocês vieram dele e retornarão a ele. O reino já é esta palavra,